o professor José Carlos, professor de metais da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra. Hoje em nossa videoaula teremos grandes instrumentistas com Kenny Baker e nossas aulas de trompete e trombone. Kenny Baker nasceu em 1º de março de 1921 e faleceu em 7 de dezembro de 1999. Foi um grande trompetista de jazz. Além de tocar trompete e flugelhorn, era também um compositor. Baker nasceu em Withernsea, West Riding of Yorkshire, na Inglaterra. Ele se juntou a uma banda de música e aos 17 anos de idade já havia se tornado um músico profissional. Depois de deixar sua cidade natal, Withernsea, foi para Londres. Lá ele conheceu e começou a se apresentar como já conhecido músico de jazz George Shearshaw. Enquanto servia a Força Aérea Real durante a Segunda Guerra Mundial, Baker foi convidado para fazer programas de forças. Baker foi ouvido pela primeira vez em uma jam session pública britânica em 1941 e rapidamente estabeleceu uma forte reputação nos clubes de Londres. Ele era treinado em bandas de música e tinha um comando técnico impecável. O jovem Baker foi o trompetista principal da orquestra do pós-guerra de Ted Heath, com Bakerloo Non-Stop, música gravada para a gravadora Decca, em 1946. Ele tocou um solo de saxofone tenor em Johnny Gray, a peça gravada por tanto Baker quanto o baterista Jack Parnell. Na década de 1950, Baker liderou seu próprio grupo, chamado Baker's Dozen, para o qual tocou inúmeros solos. Com este grupo, se apresentou no primeiro show regular de jazz na rádio britânica, a BBC, programa Luz, na série Vamos Contentar com Música. Na década de 1950, ele se apresentava regularmente em estúdios com suas numerosas gravações de jazz, aparecendo com o quarteto para parlophone e grupos de todos os tipos de nicho musical. Nas décadas de 1960 e 1970, ele ainda estava de plantão para trabalhar no cinema e no estúdio. Ele frequentemente aparecia no programa Sounds of Jazz da BBC, apresentado por Peter Clayton, na década de 1970, com gravações feitas no Maida Valley Studios, em Londres e transmitido nas noites de domingo. Uma aparição notável na trilha sonora de Baker foi o solo de trompete longo e quente, imitado por Kay Kendall no filme Genevieve, 1954. Tocava regularmente em clubes de jazz com o trompetista John McLevy. Suas habilidades trouxeram-lhe maior destaque, começando em 1955, quando apareceu em Blackpool, com a dupla de quadrinhos Morecambe e Wheezy. Ele também passou a dividir o faturamento com outras grandes comédias da época, como Tommy Trinder, Benny Hill e Ken Dodge. Aparecendo na Big Band Special da BBC em 1962, o renomado jazzman britânico John Dankworth disse: "Todo mundo o via em um nível diferente de qualquer outro trompetista nas Ilhas Britânicas. Ele era um artista de classe mundial." Ele formou o Best of British Jazz, que foi um show com Don Lutcher e Beth Smith. Este grupo fez turnês regularmente em 1976, e após a morte de Harry James em 1983, então ele foi convidado pela James Foundation para assumir sua orquestra, pedido que recusou. Sua carreira teve participação nos trabalhos de Frank Sinatra, Petula Clark, Sammy Davis Jr. e Tony Bennett. Também se apresentou em trilhas sonoras de James Bond e com os Beatles. Além disso, foi ouvido em centenas de programas de TV, incluindo The Muppet Show. Através de seu envolvimento com Parnell Jack Orchestra,
Em 1962, ele gravou um leve set de jazz com Petula Clark, no Pi Studios, em Great Cumberland Place, ao vivo, tarde da noite, com o Kenny Baker Trio. Este foi relançado em CD como In Other Words, Petula Clark. Na década de 1980, ele forneceu a música para The Beiderbecke Trilogy, e estrelado por James Bolan. Seu grupo Baker's Dozen se reformulou em 1993 para 4 noites esgotadas no Ronnie Scott's, em Birmingham, lançado um álbum do set pela Big Bear Records, de Boss Is Home, em 1994. Baker foi premiado com o título de melhor trompetista pela terceira vez no BT British Jazz Awards, em 1999. Também premiado com o MBE no Queen's Birthday Honors, em 1999 também. Baker morreu aos 78 anos de idade em um hospital próximo de sua casa, em Feltham, West Sussex. Gene Simpson, chefe do Big Bear Records, gravadora, disse: "Um bom homem e um músico maravilhoso se foi, e é o fim de uma era da música." Aula de trompete, fazendo exercícios na escala de Dó maior, que tem as notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Primeiro exercício com ligadura e coluna de ar com a oitava grave, fazendo isso nas 7 séries harmônicas, 7 posições diferentes nas nossas chaves. Iniciando então Dó, Sol, Do. Fazendo ligadura, Dá, com a coluna de ar. Exercício 2, o exercício com rítmica. Temos 2 colcheias e uma semínima. E depois no outro grupo, uma semínima com ponto de aumento e uma colcheia. Tá, 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 tá. 4 por 4, quaternário, iniciando com a nota Mi. Mi, Ré, Mi, Dó. Exercício 3, o intervalos de quintas na escala de Dó maior. Então, iniciamos o primeiro compasso, Do e Sol, segundo, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, oitava, e Lá, Mi, oitava, e encerra com a nota Dó, 4. E nossa aula hoje de trombone de vara, teremos no exercício 1, ligadura e coluna de ar com a oitava grave, seguindo as 7 séries harmônicas, 7 posições da vara do trombone. Iniciando com Si bemol, Fá, Si bemol.
Exercício 2, praticando rítmica, temos na célula duas colcheias, uma semínima com ponto de aumento e uma colcheia. Dividindo fica assim. Tá, 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 tá. Ok? Então vamos ao exercício, iniciando pela nota Ré na quarta posição. E finalizando o exercício 3, os intervalos de quintas. Temos aqui si bemol, fá, dó, sol, ré, lá, mi bemol, si bemol, fá, dó, sol, ré e termina com si bemol oitava na primeira posição. Então, iniciando